Amém, gente? Então vamos lá, para a gente começar aqui o segundo episódio da nossa série. Como o Rafa da Netflix está querendo comprar, mas a gente está sendo difícil. Vamos esperar um pouco para lançar ela. Então a gente está falando sobre isso, né? Sobre Inside, é por dentro do caráter de Cristo. Nós falamos a semana passada, nós falamos sobre reputação e caráter, né? Recordando, nós vimos que reputação é o que as pessoas pensam que você é, e o caráter é aquilo que você é na realidade. Lembra, a gente deu o exemplo das redes sociais, da vida pública, da sua vida privada. Então a gente fez essa representação aí do caráter, da reputação. Nós vimos também que o propósito maior do Pai é que nós nos tornemos mais semelhantes a Cristo. Então é sobre isso, sabe? É sobre a gente se parecer mais com Jesus. A gente está vivendo aqui nessa terra, a gente desfruta família e dinheiro e passeios e tudo, mas o mais importante é isso, é a gente se tornar mais semelhante a Cristo. E isso vai ser até o fim da nossa jornada de vida, amém? Por isso que a gente está aprendendo a formar o caráter de Cristo em nós. Nós vimos também que isso não é feito sozinho, na nossa força, mas que nós temos o Espírito Santo. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Então o Espírito Santo vai te ajudar nessa jornada de transformação, de crescimento de vida, amém? E a gente terminou com aquele presente lindo, lembra? Aquela caixa linda, mas dentro dela tinha o quê? As obras da carne, né? Que a gente viu e a gente vai entender um pouco mais. Também tinha o fruto do Espírito que habita em nós, quando nós entregamos para Jesus. E esse é o tema de hoje que nós vamos falar. As obras da carne versus o fruto do Espírito, amém? Então, se você está comigo, abra sua Bíblia aí em Gálatas 5, para a gente já ler esse texto. Esse vai ser o texto base aí da nossa série. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Você que está no YouTube aí também, seja bem-vindo. Abra sua Bíblia, já compartilha esse encontro aí com alguém que vem no seu coração, que vai ser demais. Gálatas 5, 16, achou aí? Bora lá? Então começa assim o versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então aqui Paulo já dá a primeira chave para a gente, né? Vivam no Espírito. Você não quer satisfazer o desejo da carne? Então viva no Espírito. Ele já começa já dando essa direção para a gente. E o verso 17 ele fala aí, ó: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Quando eu li esse verso 17, a imagem que me veio assim, na hora que eu vi esse texto, foi essa daqui, ó. Quem lembra de Street Fighter aí que jogava, lembra? Foi a imagem que veio. Todo dia a gente tem opção de controlar a nossa carne ou controlar o nosso espírito. Você já acorda de manhã, o pastor sempre nos ensina, né? Liga o homem interior. Você tem a opção de controlar a tua carne ou controlar o teu espírito. E é isso que Paulo está dizendo, é uma luta entre a carne e o espírito. Então eu já pergunto, quem que nós vamos controlar? Para quem nós vamos dar o controle todos os dias? E aí continuando, ele fala no 18, ó: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí ele vem dando uma lista das obras aqui, ele fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. É como se ele já tivesse dado uma lista para os pecados que iriam vir, né? 2025, tudo que nasceu de novo, já é essa lista aí, ele já concluiu. Ele não sabia o nome, mas ele já colocou, porque sempre lançam um pecado novo, não é? E aí ele fala assim, ó: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que
praticam. Aqui está falando, gente, sobre aqueles que vivem na prática desse pecado. Tais coisas, fala o quê? Não herdarão o reino dos céus. Já dizia o apóstolo Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Ninguém que pratique essas coisas não vai subir. Então, gente, Paulo, ele divide aqui as obras da carne em 4 esferas. A primeira é a esfera sexual. E ele fala aí sobre moralidade, impureza, libertinagem. O que tem a ver isso? Tem a ver com pornografia, masturbação, sexo fora do casamento, traições, conversas maliciosas. Todas essas coisas relacionadas à esfera sexual. Ele divide também na esfera religiosa, quando ele fala de idolatria, feitiçaria. Às vezes pode falar assim, Lu, eu não faço macumba para ninguém, não acendo uma vela para nenhum lado. Só que tem crente que acredita em signo. Tem crente que não sai de casa sem ver o horóscopo, né? Tem gente que faz simpatia e idolatra o trabalho, idolatra o dinheiro. Então isso tem a ver com essa esfera religiosa das obras da carne. Ele fala também sobre a esfera social, que é inimizade, rixa, ciúmes, iras e invejas. Isso que a gente entende? Fofoca, falar mal da vida dos outros, treta no grupo do WhatsApp, né? Invejar o sucesso do outro, não perdoar, todas essas coisas estão nesse grupo das obras da carne também. E aí por último ele fala da esfera do autocontrole, que é as bebedeiras, as orgias, que tem a ver com vícios em bebidas, beber descontroladamente, vício em jogos, vício em drogas e todas essas coisas. Então você vê que ele divide bem. Às vezes a gente lê esse texto, a gente não consegue entender que é tão atual para os dias de hoje, e às vezes a gente está fazendo essas coisas e nem está percebendo que é tão sério. E aí no verso 22, segue aí, ele diz assim, mas, aí ele vai falar sobre o fruto do Espírito, mas tem algo legal aí, que nessa palavra mas, tem uma conjunção adsertativa. Tá, as aulas estão dando certo. É isso aí. As aulas estão dando certo, meu parceiro. O que é isso aí? É um contraste, né? É uma oposição. É como se Paulo estivesse falando assim, as obras da carne são esta, mas tem algo muito melhor para você viver do que isso. Tem algo muito mais importante, muito mais prazeroso do que você viver nessas obras. E aí ele continua aí, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aqui? Então, gente, quando o Paulo está dizendo aqui nesse texto em específico, ele está dizendo o quê? Que a nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta é contra a nossa carne. E às vezes nós achamos que o nosso único inimigo é o diabo. E até tentamos espiritualizar tudo que nós vemos, né? E aí a gente começa a fazer uma guerra contra tudo aquilo que é externo. O diabo está querendo fechar a minha empresa. O diabo está querendo tirar meu trabalho. O diabo fechou aquela porta. O diabo se levantou. A gente nem sabe se tem cadeira lá no inferno e fica sempre falando, o diabo se levantou. Porque vive uma guerra externa. Entenda isso, a gente sabe que Satanás, ele vem para atrapalhar o avanço do reino de Deus. A gente sabe que ele veio para matar, roubar, destruir. A gente sabe que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores. Nós sabemos de tudo isso, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não podemos colocar a culpa no diabo por situações que dependem das nossas escolhas e das nossas decisões. Amém, gente? Eu não posso demonizar aquilo que depende do meu posicionamento, aquilo que depende que eu faça. Eu não posso ficar jogando no espiritual aquilo que precisa ser resolvido com uma atitude minha. Não dá para jogar tudo no espiritual. Tem coisas que são atitudes nossas, decisões nossas, com a ajuda do Espírito Santo, mas são passos que são dados por mim e por você. Amém? Está aí ainda?
Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 7,19, ó. Olha o que ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele termina aí, né? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Então, gente, o que quer dizer isso? Que o nosso verdadeiro inimigo são as coisas que acontecem, não são as coisas, né, que acontecem ao nosso redor. Sabe, a sua vitória não é ser bem-sucedido no seu emprego, a sua vitória não está na faculdade que você foi aprovado, no quanto de dinheiro que você tem, nessas coisas naturais. O que tem destruído as pessoas não são os problemas externos, não é a fome, não é a falta de emprego, não é a falta de bens, não são problemas externos. O que tem destruído as pessoas, o que nos mata e nos leva ao inferno não é a falta de bens ao nosso redor, mas é a falta de Cristo dentro de nós. É isso que tem matado as pessoas, que tem roubado as pessoas. E é por isso que a palavra fala que a nossa batalha, ela é interior, é contra as obras da carne e contra a nossa mente. Nós aprendemos isso sempre quando nós falamos sobre a nossa mente. E próprio Paulo já disse isso aqui em Coríntios 9:27, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, gente, Paulo ele não queria viver no padrão da carne, ele lutava contra aquilo, ele chegava a calar o corpo dele para não ferir o templo do Espírito Santo, ele pregava algo, ele queria, sabe, na íntegra viver aquilo, ele ficava mal quando ele feria o templo do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Nós choramos quando algo externo quebra e não dá certo, não é? Meu carro quebrou, meu Deus, meu carro quebrou, e agora tem que arrumar, é dinheiro, e não sei o que, e não sei o que lá. Ai, aquele negócio não deu certo, aquela venda estava na minha mão, ia mudar a minha história, e não deu certo, e a gente chora. Ai, meu iPhone quebrou, e agora não dá mais certo. Mas eu não choro quando eu quebro e não dou certo. Quando eu cometo algo e não dá certo. Sabe, quando algo não funciona segundo o manual, a gente fica desesperado. A gente reclama, meu Deus, eu comprei isso, não funciona como manual, eu vou devolver. Mas quando eu não funciono segundo esse manual, eu nem ligo. Parece que está tudo bem. Sabe, eu faço uma guerra contra o que está fora, mas eu não me preocupo com o que está dentro. E é isso que nós devemos se preocupar, com aquilo que está dentro. É do nosso interior, é aqui que a gente vai ser transformado. E Jesus falou sobre isso. Abre aí sua Bíblia, Mateus 15:17, para a gente ler. Você está feliz ainda? Glória a Deus, vamos lá então. Mateus 15:17. Deixa o papai bater um pouquinho em nós, né? O que tem, né? Bom, poxa, deixa, né? Mateus 15:17. Aleluia, é no amor, viu? Deus nos corrige no amor, né? Aleluia. Mateus 15:17, achou aí? Aqui os fariseus estavam falando por que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E aí Jesus, depois que passou tudo, foi lá explicar para os discípulos. E ele fala assim no verso 17, ó. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
e as calúnias, né? Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Então o que ele está dizendo aqui? Sobre o interior contaminado. E o pastor Hélio tem uma série sobre essa, é até antiga, né? O interior contaminado. E sabe aquilo que é muito sério? É que o inimigo trabalha aos poucos para contaminar a nossa vida. O pastor Hélio também fala isso, é doses homeopáticas. Minha avó já dizia, ele vem com um sapatinho de algodão. Você nem percebe, mas ele vem devagar. É quando a gente vê aquela história lá da Branca de Neve, que comeu a maçã, lembra? Acho que é a Branca de Neve, né? Que comeu a maçã, da bruxa, que não era bruxa, que era uma senhora, que aí ela comeu a maçã, depois ela perdeu o sapato, aí o príncipe tinha que vir sentado no burro, que era o Shrek, era isso? Mas é tudo da Disney, não é? Então ele vem com sutileza, gente, para tentar nos roubar. Ele vem devagar, a gente não percebe, a hora que a gente menos percebeu, ali nós já estamos envolvidos e já fomos roubados, porque é muito sutil. Quando a gente olha para aquela história de Davi e Batseba, foi isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento ele foi tentado no pensamento e ele deu lugar para aquilo. Eu não consigo imaginar que só foi aquela vez, ele estava, não foi para a guerra, olhou, viu a mulher, gostou, pegou e não foi isso. Eu creio que muitas coisas já deviam estar passando sobre a mente dele, devia ter uma pressão, porque nada acontece na hora, um adultério não acontece na hora, já teve conversas, WhatsApp, Instagram, tantas coisas aconteceram para que chegasse até aquele momento, porque o diabo ele vem tentando contaminar a nossa vida, por isso que a nossa batalha é na nossa mente, amém? A nossa batalha, ela é na nossa mente, a nossa mente ela é um campo de batalha espiritual, é aqui que nós guerreamos, é aqui que nós precisamos vencer o inferno todo dia. A proposta dele qual é? Fazer que você não se lembre quem você é em Jesus, te paralisar, te colocar em xeque contra a sua identidade, te deixar escravo, para que você não viva essa transformação que vem por dentro de você, amém? Olha essa frase aqui, ó, o trabalho do inferno é apagar a luz de Jesus que habita em mim e você. E se ele apagar essa luz, quem que você vai ser lá fora se nós somos a luz do mundo? O que você vai fazer? Como que a gente vai sair para um evangelismo lá no HC, se ele vai apagar essa luz da gente, sendo que a gente tem que levar essa luz, nós somos a luz do mundo, gente. Olha Isaías 60 que fala, ó, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. A glória do Senhor raia sobre você, o inferno não vai apagar essa luz, em nome de Jesus. Olha o 2, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você, ó, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você, aleluia, gente. Isso é para você que é filho, você tem essa luz brilhando, para você ir por essa multidão desse mundo aí fora, dessa cidade. Sabe, o Senhor está preparando uma igreja para ser luz em meio às trevas, e essa igreja é você. Satanás não está preocupado com quem está lá fora, porque quem está lá fora ele já tem na mão, ele não vai perder tempo, ele quer tirar essa luz de você que está brilhando. Ele quer apagar a verdade da sua vida. Eu e você somos um prejuízo para ele. Você tem noção? Você é um prejuízo para o inferno. Que aonde você chega, você faz a diferença. Ontem nós estávamos no shopping conversando, a vendedora daqui e dali falou que era desviada. Sabe, a gente já falou de Jesus, eu e a Bela para ela, a igreja é aqui, está do lado, vem mais cedo, vem para a igreja. Nós somos luz, porque aonde a gente chega, a gente faz diferença. Sabe por quê? Nós somos a chave para levar vidas, para levar salvação, para levar amor, para levar a palavra dele. Por isso que todos os dias ele vai querer nos barrar, mas você vai guardar o seu interior, você não vai deixar ser contaminado, porque nós temos uma obra para cumprir, e pessoas vão ser salvas através da minha vida e da tua vida, amém? Glória a Deus, aplaude ao Senhor, você é luz nessa terra, aleluia. Nós não vamos ser contaminados pelas obras da carne, nós vamos ser luz, o fruto do Espírito que habita em nós, vai ser visto por todas as pessoas que estão ao nosso lado, aleluia, glória a Deus.
Amém. E eu me fiz essa pergunta quando eu estava trabalhando com essa série: o que nós temos levado para esse mundo? Você consegue pensar isso? O que, será que nós estamos levando o caráter de Cristo? Será que nós estamos apresentando o Cristo que habita em nós? Aonde a gente chega? No nosso trabalho, na nossa casa, na faculdade. Será que eu estou vivendo como quem tem o Espírito Santo? E essa é forte, né? A gente vai falar depois mais sobre isso mais para frente. Será que nós temos vivido como quem tem o Espírito Santo? Eu vou fazer um exemplo aqui. Não é uma verdade, hein, gente? É um exemplo. Senão daqui a pouco vão começar a falar que eu sou fariseu, que eu sou kardecista, que eu sou essas coisas aí. É um exemplo. Não vai fazer corte aí no YouTube. Imagine que fosse possível, mas não é, que o espírito do Albert Einstein pudesse baixar aqui em você. Hein, Ricardo? O físico lá, o matemático. Imagine, gente, fazendo contas que ninguém sabe fazer, e códigos, desvendando códigos e tal. Que loucura que ia ser. Você que é ruim em matemática, não precisa levantar a mão. Já deu glória a Deus, a Bela aqui. Já pensou você indo para aquela prova e você ia ser diferenciadíssimo. Imagina, não é possível, mais uma vez, o espírito do Michael Jordan, hein? Você já pensou? Michael Jordan, a lenda do basquete, Stanley. Você jogando basquete lá naquela quadra. Meu Deus, que loucura que seria. Já pensou como seria interessante? Agora sim, não estou dizendo que é possível, mas vamos supor que o Espírito do próprio Deus pudesse estar dentro de você. Que loucura! E é isso mesmo, porque esse é possível. Só que muitas vezes nós não fazemos o que Ele quer. Só que muitas vezes nós não estamos prontos para a obra que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. E muitas vezes nós somos loucos para receber a unção dos outros, mas a unção que está dentro da gente a gente não usa. A gente fica desesperado atrás de uma palavra profética, de uma profecia, para a gente poder avançar, e o verdadeiro potencial profético que habita aqui a gente não usa. E a gente quer se parecer com os outros. Eu quero pregar igual o Rafa. Eu quero cantar igual a Gabriela Rocha. Eu quero aquele pastor que passa o paletó, cai todo mundo na unção. A gente quer parecer todo mundo, mas aquele que foi para a cruz e hoje habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, a esse aí a gente resiste. E aí você pode falar: Lu, eu não quero parecer com Jesus, ele foi para a cruz, poxa, ele sofreu. Eu quero aquele pastor que tem milhões de seguidores no Instagram. Por isso que Paulo disse que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, gente. Você tem um verdadeiro Deus habitando em você, o Espírito Santo, para que você possa avançar. Você não precisa parecer com ninguém, porque em você habita o verdadeiro potencial profético que faz você avançar e faz você ser transformado em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, é isso aí. E quando nós falamos sobre obras da carne, ó o diabo, ó o inimigo se levantou, mais uma cadeira, deixa ele, olha lá, obras da carne, ali eu coloquei obras e carne, não vou falar o que significa ali, mas podemos entender que obras da carne se refere às ações ou comportamentos que resultam da natureza humana pecaminosa. Em outras palavras, são as atividades que surgem da fraqueza e das inclinações do ser humano, que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, obra significa trabalho, é resultado, é algo gerado pelo esforço humano, é algo que é da natureza caída do homem. E aí eu trouxe um paralelo aqui para mostrar para vocês por que, não sei se você percebeu, que é obras da carne no plural e fruto do Espírito no singular. Eu trouxe uma explicação aqui para você. As obras da carne, ela é uma espécie de cardápio. Vamos pensar assim, que cardápio ruim, hein? Ninguém quer pedir um cardápio desse, né? Mas o que quer dizer isso? São obras, você escolhe dentro das opções.
certo? Você escolhe dentre as opções. Então, tem gente que pende mais para ciúmes, tem gente que pende mais para ira, outros se envolve mais em imoralidade sexual. Dificilmente alguém gabarita todos. Se gabaritar tá ruim o negócio, tem que expulsar. Mas assim, às vezes aquela pessoa já veio de uma geração que ela pende mais para um lado, para bebida, para tal coisa. Então isso são obras. Eu escolho dentro das opções. Você tem a opção de escolher. Por isso que fala no plural, obras da carne. Amém? Quando a gente fala também sobre os dons do Espírito, não tem a ver com a mensagem, mas eu também trouxe, também é um cardápio. Só que nesse cardápio você não escolhe, é o Senhor que escolhe para você. Como a Poli nos ensinou, você tem desejo. Eu tenho desejo dos dons de curar, certo? Mas quem coloca é o Senhor, conforme a necessidade da igreja. Dificilmente uma pessoa tem todos, mas pode acontecer se dentro da comunidade que ela está for necessário, o Senhor vai dar todos. Mas também é um cardápio. Agora, quando nós falamos do fruto do Espírito, ele não é um cardápio, porque eu não escolho entre as opções. O fruto é dado e eu recebo todos. Então não tem como eu falar assim, amor eu tenho, mas paciência, não é comigo, esse eu não tenho. Não tem como. Não tem como falar, bondade eu até tenho, mas domínio próprio, não é para mim, comigo não funciona isso. Não existe isso. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o fruto passa a habitar em mim e eu vou desenvolvendo todos eles, dia após dia, todos eles. Então aí você vai ver que vai uma diferença entre fruto do Espírito e a sua personalidade. A gente vai ver um pouco na próxima semana, outra semana, sobre isso. Porque a minha personalidade é diferente do fruto. Às vezes eu tenho uma personalidade de paz, mas não significa que isso é fruto. Porque o fruto eu vou crescendo em cada camada. E eu vou explicar sobre isso. E por que a gente fala sobre o fruto? Todo mundo fala sobre o fruto como um fruto, uma mexerica, né? Eu mudei um pouco aqui a explicação depois que eu vi um pastor falando um pouco sobre isso. A gente entendia que o fruto ele é um fruto que existem vários gomos. E ali a gente tem o amor, a alegria, a paz, a paciência englobado em uma fruta só. Por isso é um único fruto. Eu tenho eu tenho todos. Amém? Até aqui vocês entenderam. Mas o que eu achei legal na explicação? Porque eu não achei um fruto que tivesse camadas. Então eu trouxe uma cebola, tá? Porque é mais ou menos assim. O núcleo principal ali é o amor. E aí depois a gente vai tirando as camadas, que é o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Então é um único item que ele tem tudo isso envolvido, que envolve no amor. Conseguiu entender? Então seria um único fruto, claro, mas com todas essas camadas. Então não tem como eu ter eu tenho todos. Eu não desenvolvo eu desenvolvo todos. Por isso que nós estamos aprendendo a formar o caráter de Cristo em nós. E o fruto fala de algo gerado. É diferente das obras, ele nasce, é uma dádiva, é um presente de Deus. É algo sobrenatural que veio de Deus. O fruto do Espírito é produzido quando a gente se submete à direção do Espírito Santo. Amém? Você está pegando aí? Para entender, né? Não vai falar aqui heresia. O Luciano falou que fruto é cebola, que não é não. Só para você entender, gente. Então tá bom. É fruto? Então, glória a Deus aí, tá vendo? Então tá certo. Fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus, né? Em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de Jesus, é o caráter do próprio Deus. Então você vê que é isso que está gerado em nós, está sendo gerado em nós, o caráter do próprio Deus. Por isso que a nossa série é o caráter de Cristo em nós, porque o fruto do Espírito habitando em você começa a gerar o caráter de Cristo em você, querido. E sabe, não tem como, né? Eu até coloquei aqui, nem sentido a personalidade de Deus vir morar em nós e continuarmos a termos a mesma característica da nossa personalidade natural. Ou seja, a personalidade de Deus precisa mudar a nossa personalidade. Então não tem aquele negócio, nasci assim, vou morrer assim. Está quebrado em nome de Jesus.
Quando Cristo veio morar em você, precisa ter algo diferente na tua vida. Sabe, se você está na igreja há 30 anos, 40 anos, 10 anos, não mudou nada, algo precisa ser gerado em você. Às vezes é necessário nascer de novo para recomeçar, para começar a andar com Jesus, porque algo precisa ser mudado. Quando Cristo entra em nós, não tem como a gente continuar do mesmo jeito, amém, gente? E o fruto do Espírito, ele não é um acessório opcional na nossa vida. Quando a gente compra carro, né, zero, quer tapete, protetor de cárter, faz tempo que eu não compro carro zero, Jesus. Sabe, vai colocar engate, vai fazer tal coisa, então assim, é uma lista de acessórios. O fruto do Espírito é mais do que uma lista de acessórios que o cristão deve possuir, é necessário, não é opcional, gente. Quando Jesus veio morar em você, na pessoa do Espírito Santo, esse fruto já veio sobre você, já veio habitar em você. Então em você tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio estão habitando em você. Sabe, essas 9 manifestações caminham de mão dadas e são resultado da presença do Espírito Santo habitando em nós. É um resultado. Conforme vamos nos rendendo a Deus e andando segundo a sua palavra, a vida do Espírito Santo dentro de nós nos leva a crescer continuamente no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e no domínio próprio. Ou seja, isso não é um esforço nosso, guarda isso no seu coração, isso não é um esforço seu. Para desenvolver o fruto, eu preciso desenvolver o meu relacionamento com o Espírito Santo. Vou repetir isso, para desenvolver o fruto, eu preciso desenvolver o meu relacionamento na pessoa do Espírito Santo. Eu não vou ficar pedindo, eu quero isso, não. Se eu desenvolver o meu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, instantaneamente isso vai sendo gerado, e vai gerar amor, vai gerar alegria, vai gerar paz, vai brotar de dentro do nosso interior, amém? Você conseguiu pegar? O louvor pode subir aí. Eu quero encerrar com 2 frases aqui para a gente finalizar. A primeira é essa daqui, o Espírito Santo não habita em nós só para nos consolar, mas para nos transformar, para que a imagem de Deus comece a aparecer no nosso jeito de viver. Por isso que nós falamos que é de dentro para fora. De dentro para fora, o Espírito não vai só te consolar, ele não é só o seu consolador, mas é aquele que vem para te moldar, para te transformar, para você parecer mais com Jesus para todos os dias que você andar, aleluia. E essa segunda frase aqui é do Hernandes Dias Lopes, que fala: o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo em nós. Olha que demais, gente. E é a manifestação externa daquilo que está sendo gerado dentro de você, daquilo que o Senhor está manifestando dentro da tua vida, amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, eu vou terminar com esse versículo aqui, de João 15, vou colocar na tela. Aleluia. Olha o que diz João 15, gente. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E gente, sabe por que muitas pessoas não frutificam? Porque às vezes nós estamos tentando gerar o fruto longe da videira, e não tem jeito. Longe da videira não tem jeito. O segredo do fruto do Espírito não é esforço, é conexão, é permanecer em Jesus. Então, de tudo isso que nós falamos, nós precisamos permanecer em Jesus. Você vai permanecer em Jesus para você vencer as obras da carne. E você vai permanecer em Jesus para você receber esse fruto do Espírito e ser gerado dentro de você. O Espírito Santo habita em nós, mas a ativação do fruto vem da comunhão com a videira. Amém? O Espírito habita em nós, mas a ativação do fruto vem em comunhão com a videira. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Feche seus olhos aí. Aleluia.